Olá, cidadão, cidadã e cidadã, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Hipólito, tô falando diretamente do dia 14 de outubro de 2023 e está começando mais um episódio do Midcast Política no ano em que esperamos ser o melhor da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. A medida tá bem baixa ultimamente, convenhamos, né? Deixa eu interromper rapidinho aqui a abertura que o Rodrigo estava fazendo, pois estou aqui hoje com Thaís Kisuki. Diga oi, Thaís. Oi. Então, a gente invadiu aqui rapidinho para fazer um breve disclaimer aqui para os ouvintes. O que acontece essa semana? Vamos fazer um teste aqui no Midcast, que vai ser o seguinte: a gente pegou a gravação que eles fizeram essa semana, que nem eu nem Thaís participamos, já fica aqui o spoiler antes do Rodrigo apresentar os demais participantes, e a gente dividiu o episódio. Então, hoje aqui nesse episódio, vocês vão ouvir um tema específico, que foi muito bem debatido por eles, e aí por isso que eu tô fazendo esse disclaimer para não ficar meio estranho, né, a junção do episódio lá na frente. E aí no feed aqui do Midcast, amanhã, do dia que esse episódio tá saindo, ou seja, no dia 17 de outubro, na terça-feira, sai a segunda parte do episódio com a atualização de notícias passadas e ali uma abertura que eu e Thaís vamos gravar aqui. Então, na próxima semana, a nossa ideia também é fazer isso. Em vez de ter um episódio do Midcast na timeline, teremos dois. Obviamente mais curtos, mas teremos dois em dias distintos, não necessariamente segunda e terça-feira. Então a gente precisa muito que vocês comentem se vocês gostaram de como ficou essa semana, para que a gente tenha o feedback de vocês para saber se a gente segue dessa forma ou não. E eu vou parar por aqui porque já tá ficando muito extenso e a abertura dele já foi muito extensa. Então, Thaís, vamos nos despedir aqui nesse momento e a gente volta no episódio de amanhã com a nossa abertura, beleza? Até já. E hoje aqui comigo temos ela, Ana Raíssa. Seja bem-vinda. Olá, meus evolucioners. Todo mundo passando calor aí. Ou embaixo d'água, né? Então, se você está embaixo d'água, se você está passando calor, seja bem-vindo. Vai dar pra você pegar o eclipse aí? Queimar os seus olhos no eclipse? Eu acho que já tá rolando. E eu tô quase de óculos escuros aqui, né? Então, assim, não muito eclipse. Mas tem um pessoal combinando ali, ó. A galera deve ter ido ali pra Praça do Cruzeiro, pra Praça dos Cristais, lá onde estavam os patriotas, pra acompanhar. E que é bem bom de acompanhar eclipse, na verdade. Cara, eu nunca vi um eclipse. Eu nunca vi um eclipse. Não pode, porque na verdade. Todas as vezes, sem exceção, todas as vezes em que tinha um eclipse que podia ver, pelo menos parcialmente, aqui no ES poderia ver parcialmente hoje, mas tá nublado. Todas as vezes na minha vida tava nublado. Pô, tava sol do caralho. Até ontem. Aí hoje é o dia do eclipse, nublado. Já nublou. Sabe por quê? Porque isso tudo é uma farsa, cara. Você não acredita em eclipse? Sol, lua, rotação? Terra girando? Não é possível. E uma aí, ó, demonstração pra mim é que não só isso não existe, como provavelmente vocês são construções de inteligência artificial que estão aí pensadas pra me dar a impressão de que existe uma comunicação entre a gente, que vocês são seres sencientes, é isso. Porque não tem eclipse. Agora aqui vai estar sempre nublado, não tem essa de olhar pro sol não, cara. Ia ser muito caro, na verdade, se fossem tentar promover isso aqui nesse domo que tá à minha volta, né? Essa ilusão de ótica que tá à minha volta. Então você simplesmente faz tudo ficar nublado e cria essas imagens que estão mandando. Você já tá na borda, aí o domo tá mais vertical. Como eu tô no meio, aí dá. Aí é igual planetário, sabe? Eu tô no meio, conseguem fingir bem, porque aqui no Planalto rola. Mas agora meus olhos estão abertos. A verdade está lá fora. Agora eu sei que é tudo uma farsa. Para nos acompanhar aqui nesses momentos de teoria da conspiração, a gente tem o prazer de receber novamente, porque já participou aqui do Midcast, meu caríssimo senhor Basso, seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? E o eclipse que dessa vez foi a vingança do frete grátis, né, para a região sudeste, né, porque só no norte e nordeste que dava para enxergar ele inteiro, completo assim, realmente total, né? Aproveitando para fazer algumas piadas roubadas do Twitter, que eu vi em algum lugar ali no começo, porque o assunto que eu já vi pela pauta vai ser meio pesado, vou aproveitar agora, assim, pra ver se dá pra tomar um pouquinho, assim, de humor. Não, só Peguei o essa Nordeste. De primeira, hein? Só o Nordeste, porque o Norte tá ali, né? Não tem chuva, mas tem nuvem de fumaça. Sim, aí pronto, aí o Rodrigo já traz de novo, né, um assunto pesado. Né? Não, eu tô aqui pra isso, cara, tô aqui pra isso. Inimigo Hoje, da alegria. Vamos retirar a alegria. Mas assim, antes da gente começar com um papo pesado, aproveita, fala pra gente aí quem é você, o que você tem feito na internet, como é que as pessoas te encontram. Se as pessoas quiserem
te cobrar pelas suas falas nesse episódio que a gente tá gravando agora, como que as pessoas fazem isso? As pessoas podem ir até lá no @senhorbasso no Twitter. Eu tentei criar uma conta no Blue Sky. Criei, mas não tô mexendo lá ainda, né? Então é somente o Twitter, enquanto aquele hospício não enxotou a gente de lá. A gente só vai embora quando for mandado, né? Piora, a gente continua. E, cara, eu já fui um podcaster, que tinha um podcast com o Rodrigo Hipólito, que tinha já com as outras coisas, mas hoje só vivo de convidados especiais, assim. Agora, se vocês puderem daí talvez indicar algum lugar que vocês podem me achar de trabalho, assim, seria lá no Perdidos na Estante, falando de livros com Domênica Mendes. Estamos aqui na editoria, então, do equipe do Podcast Media de literatura, né? Praticamente, né? O trio. Pô, é verdade. Dá pra gravar vamos fazer um podcast, vamos esquecer a pauta, vamos falar de algum livro. Vamos falar de literatura agora. Pega aí, ó. Teve aí, ó, Queda da Casa de Usher estreando, ó, falar. Cara, se a gente tivesse mais tempo, eu tivesse mais disposição, se eu não tivesse convidado o Basso pra participar disso aqui, sei lá, há poucas horas, teria preparado uma pauta pra gente fingir que a gente tá analisando um novo volume da Trilogia Brasil, mas não rolou isso, assim, cara, porque o planejamento é uma de ideia última hora. Muito boa. Por mas favor, aí, vamos guardar assim, essa ideia. Você imagina o Vitor recebendo esse áudio, assim, vi a pauta e tudo mais? Não, na verdade é uma análise literária agora desse episódio. Eu acho que dá um mini infarto. Nada, cara. O Vitor é disruptivo, ele ia gostar disso aí. Vocês não sabem as ideias arrojadas que o Vitor tem. Se vocês soubessem, vocês ficariam enojados. É só o que eu digo. Mas assim, Basta aí participou de um Perdidos na Estante recentemente sobre She-Hulk, né? Sim. Passaram She-Hulk. Foi muito bom, cara. Tem outros aí também. Tá pra sair também uma participação no RP Guacha, quem gosta de RPG, né? Vai sair também uma participação aí, provavelmente no final desse mês, agora de outubro. Então, é uma boa. E às vezes eu tô aí falando normalmente de literatura ou de RPG em algum lugar por aí. Então, Senhor Basso. Senhor por extenso. E sigam também, né? O Leitor Cabuloso. Tá parado o site, porque, né? 2023, né, gente? Tá todo mundo enrolado. Agora, finalmente, né? Estamos voltando a colocar nossa vida em ordem. Tal qual também a gente deu uma parada em solidariedade ao Nota Manuscrita. Ah, né? sim. Que também deu uma parada esse ano, né? A gente foi solidário. É greve, cara. Essa é a realidade ali. Greve dos blogs. Mas um podcast que não para, além do Midcast, é claro, um podcast que não para, é o Suposta Leitura, né, Ana Raíssa? Como é que anda as coisas do Suposta Leitura? Ai, que momento. Está parado, gatinho. Mas está voltando. Por que está parado? Por quê? Lucas Mota, nosso ganhador do Jabuti, ganhou também um neném. E pelo que eu pude checar nas fotos, não é um jabuti, é um neném humano. E não vejo. Já tem uma lista extensa de leituras para esse neném. O pai vai ter que ter uma medida restritiva contra a tia aqui, mas enquanto a medida não chega, a gente pausou, mas já estamos com data para voltar. Não vou divulgar para não dar nada errado, porque 2023 está olhando. Então, também estamos na lista aí dos hiatos, porque foi uma pausa para organizar. A gente tentou, não, vamos deixar tudo pronto e tudo gravado, mas é porque, né? Primeira vez que o Lucas teve neném, ele não imaginava que não é assim que funciona. Mas estamos voltando, já estamos com saudade. Mas o grupo no Telegram está vivo, né? O pessoal continua discutindo coisas. Estamos nas redes sociais também, lá no Suposta Leitura. E é uma oportunidade para a galera ouvir o que não ouviu ainda. O pessoal tem dado muito esse retorno pra gente. Eu aproveitei para ouvir uns episódios que eu não tinha escutado. Tá vivo no coração dos nossos ouvintes, mas já estamos voltando. Antes do fim do ano a gente volta. Já temos pauta, já temos leituras acontecendo. E é Suposta Leitura aí nos feeds, nos agregadores. E eu mesma estou aonde? Estou ainda no Twitter, porque é o Caverna do Dragão. Ninguém sai. Às vezes a gente escuta assim, um barulho de lago e o vento batendo nas folhas. Você acha que vai sair, a Uni ficou para trás. Aí a gente não vai. É isso. Mas também já estou no Blue Sky, né? A gente está aqui implorando para as pessoas nos tirarem do Twitter. Estou lá em ambos, Ana Raíssa, tudo junto com 2 N's, 2 S, 2 S. Show. Deixa eu falar, cara, eu tô no Blue Sky também. Procura o Rodrigo Hipólito no Blue Sky que vocês me encontram. Continuo no Twitter como @lemanalama. E eu cheguei à conclusão de que o Twitter é o novo Facebook, porque eu percebi que as pessoas elas vão para o Blue Sky para poder postar coisas
que elas não têm coragem de postar no Twitter, porque o Twitter tem toda uma galera chata lá. Gente! Então, pessoal, é aquela mesma sensação que você tinha, eu vou lá twittar alguma coisa porque eu não tenho coragem de postar isso aqui no Facebook, porque as minhas tias chatas vão ver. É o que o pessoal tá fazendo no Blue Sky agora. Eu vou lá no Blue Sky postar, porque tem essa galera muito família no Twitter. Eu acho que eles não têm coragem pra poder, eles não têm condição de assimilar esse nível de sarcasmo, ironia e putaria. Então eu vou fazer isso aqui no Blue Sky. Fica aí essa dica pro pessoal, ó, o Twitter virou o novo Facebook, se vocês querem ter um lugar pra poder se distanciar, né, da família, da propriedade, né, pra poder postar nude em paz. Aí vai pro Blue Sky. Né? Então, gente, olha, mas também, vamos continuar aqui. A gente tá lá no Twitter também. Então, quer seguir o Midcast? Tanto no Blue Sky, vai lá. Quiser, às vezes, você precisa de um convite pro Blue Sky, dá uma interagida com o Midcast no Instagram, dá uma interagida com o Midcast no Twitter, no @podcastmid, e de repente a gente escola um convitinho pra você lá pro Céu Azul. Então aproveita que você tá aí também agora, já vai seguir todo mundo nas redes sociais, e pensa na possibilidade de apoiar o Midcast pelo PicPay. Vai lá no PicPay, a gente tem perfil no PicPay, qualquer valor vai nos deixar muito felizes. No Padrim, padrim.com.br/Midcast, e se quiser fazer um Pix também pra gente, em qualquer valor aí a gente tá aceitando, podcastmedia@gmail.com é o nosso Pix, divulga pra galera, manda pro pessoal aí, quiser apoiar a gente, ajuda a gente a pagar servidor e também ali dá um agrado às vezes no final do mês pra gente estar toda semana aqui fazendo esse programa gratuito pra vocês. E pô, pela primeira vez essa frase vai fazer todo sentido, porque puta que pariu, que abertura longa. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco Terraplanismo de esquerda. A gente teve desencadeado um conflito de grandes proporções em Israel, na faixa de Gaza. A gente teve um ataque do grupo terrorista Hamas em cima de Israel, que deixou milhares de mortos. Foi um ataque como não se via há muito tempo. E Israel resolveu retaliar, né? Que era o que se esperava que fosse acontecer. Israel com um governo de extrema-direita atualmente, e já um governo que está ali há muitos anos, né, tornando mais rígidas as políticas, acossando mais ali, tornando mais explícita essa política genocida de Israel em cima da população da faixa de Gaza. Esses são os termos, tá, gente? Sim, a gente condena o ataque terrorista do Hamas. Isso é para ser óbvio para todo mundo. Eu espero que quem nos escuta compreenda isso, que você condena um ataque terrorista que gerou milhares de mortos. Isso não significa que a retaliação de Israel ela é justa nesses termos, porque não é. A gente tem ali décadas de uma política genocida, de uma grande prisão a céu aberto, que é a faixa de Gaza. O modo como Israel lida com a faixa de Gaza é condenado internacionalmente, e eu espero que quem escuta o Midcast compreenda isso, compreenda esses termos. Ao mesmo tempo, a gente teve enquanto isso está acontecendo, isso tocou muito o cenário político brasileiro, e as militâncias mais diversas no Brasil, elas opinam sobre o assunto. Porque sim, a gente tem uma posição muito forte com relação ao conflito na Palestina aqui no Brasil, desde sempre. O Brasil, na política internacional, sempre foi uma peça-chave, sempre se posicionou com relação a isso também. Os nossos partidos de esquerda e de direita, da esquerda e da extrema-direita, sempre se posicionaram com relação a isso. Sempre foi uma pauta de interesse aqui. Então a gente debate esse assunto. Mas eu não deixo de me surpreender com o nível, com a intensidade com que esse debate ele surgiu agora, e as pessoas terem posições muito firmes, das pessoas elas terem posições muito ríspidas, muito duras com relação ao que está acontecendo, e que vai da islamofobia até o antissemitismo, assim, cara. Como se para falar desse assunto você precisasse ou ser completamente antipopulação de Israel, ou ser completamente antipopulação da faixa de Gaza. É muito, muito rígido o modo como esse debate ele se fez nessa última semana aqui no Brasil, e gostaria, então, ao começar esse debate, que pedir para o público também compreender isso. Peraí, a gente está falando de um conflito muito intenso nesse momento, mas que ele se arrasta há décadas. Então não é algo que a gente está completamente desinformado sobre o assunto, não é algo que surgiu agora. Muita gente que está no debate político no Brasil compreende do que se trata isso, e o Brasil ele reconhece que a gente que se tem que pensar, reconhece oficialmente que se tem que tomar cuidado com os direitos
direitos humanos na faixa de Gaza, reconhece que Israel passa do ponto e cometeu muitos atos ali que eles são reprováveis, não de hoje, tá? Não de hoje. E o Brasil também tem uma relação diplomática muito boa com Israel, sempre teve. Então não é um debate inocente, não é uma coisa que ninguém saiba do que está acontecendo. Então alto lá na hora de falar sobre o assunto, sabe? Alto lá. É impraticável, eu acho, que a gente não condene ataques terroristas que matam civis, e também acho impraticável que a gente não condene a retaliação de Israel, que é uma retaliação que ela deve ser compreendida num lapso histórico maior, que não é como se Hamas tivesse surgido do nada. Não é como se os grupos terroristas que eles atuam na região tivessem surgido do nada. Não é como se Israel não tivesse instituído uma política de apartheid na região. Então isso está ali há décadas. Qualquer ação que se tomasse mais violenta poderia ser um estupim para um conflito maior, como aconteceu em outros momentos. E foi o que aconteceu agora. A gente ainda tem muitas dúvidas com relação a, detalhadamente, o que aconteceu. Como que esse ataque do Hamas ele pôde acontecer, dado que a política de defesa de Israel ela sempre foi muito eficiente. Você tem o chamado Domo de Ferro, que é muito complicado de você dizer que você vai ter um bombardeio em cima de Israel vindo de um grupo como o Hamas. Você não pensaria isso. Se eu te falasse isso ano passado, eu ia falar, não é possível, Israel está preparado para isso. A inteligência de Israel é reconhecida internacionalmente. Então isso pegou de surpresa, sim, muita gente. Um ataque nessa escala, dessa maneira, ainda tá para ser explicado. E dentro de Israel, inclusive, tá? Dentro de Israel, inclusive, se formou um governo ali de coalizão, um governo mais extenso, uma extensão do governo com a oposição, inclusive, para poder saber o que vai fazer agora, mas que num outro momento, você vai ter investigação sobre como que esse ataque pôde acontecer, dado que Israel tem uma política de defesa muito eficiente, né? Tem uma inteligência reconhecida internacionalmente, como que isso pôde acontecer. Mas não é agora que essa investigação ela vai adiante, tá? Então eu sei que existem essas dúvidas, mas é um pouco difícil da gente discutir com relação a isso. Dá pra gente pensar o que está acontecendo e falar sobre o que está acontecendo. E o que está acontecendo nesse momento é que você teve esse momento de ataque do Hamas, com milhares de mortos e muitos feridos, e desde então você tem um constante ataque de Israel em cima da faixa de Gaza, em uma escala que a gente nunca tinha visto, ao ponto de você falar que você vai limpar aquela área do mapa, que você vai eliminar aquela população. E tem políticos israelenses, tem ministros israelenses falando exatamente isso, que não deveria se culpar só o Hamas, deveria se culpar toda a população palestina, porque eles seriam comparsas dos terroristas. Então você tem, publicamente, declarações de Israel que levam a esse tipo de afirmação, que Israel está tentando limpar, fazer uma limpeza étnica na faixa de Gaza, que está em andamento, com bombardeios constantes, com bairros inteiros sendo dizimados, com população civil, com centenas de crianças morrendo, com hospitais sendo bombardeados, com equipes de resgate sendo bombardeadas, com escolas sendo bombardeadas. Então não é mais um ataque muito pontual a células de grupo terrorista, como alguns vídeos do exército de Israel eles dão a entender. Não. O que a gente tem de filmagens, e hoje em dia é tudo filmado, o que a gente tem nos jornais, o que a gente tem na mídia, o que as imagens mostram pra gente, é que você tá tendo uma eliminação étnica na faixa de Gaza. É esse o cenário que a gente tem hoje. A cobertura da mídia, ao meu ver, ela é extremamente parcial com relação a isso, em alguma medida, porque as nossas grandes redes de jornalismo, elas já marcaram essa posição pró-Israel há muito tempo, então elas sempre silenciaram com relação ao que acontece na faixa de Gaza, sempre não deram voz ao povo palestino, isso é típico das nossas grandes redes de comunicação, mas mesmo diante desse cenário agora, eles estão tendo que dar o braço a torcer e mostrar as cenas do que está acontecendo na faixa de Gaza. E não tem como você excluir a voz dessas pessoas hoje em dia. Hoje não tem como mais. 20 anos atrás, 30 anos atrás, isso acontecia desse jeito. Mas hoje não. Hoje uma pessoa com um celular está mandando vídeos. Então essa população ela está transmitindo o que está acontecendo lá e é horrível. É horrível acompanhar isso. E a gente tem acompanhado durante essa semana. Não tinha como fugir desse assunto. Então vou abrir para vocês fazerem um comentário inicial com relação a esse conflito. E depois a gente falar um pouco mais sobre o que tem acontecido aqui no Brasil também. A gente teve uma situação no evento na PUC-Rio, que demonstra um pouco desses ares mais grosseiros que o debate político nacional ele tem refletido com relação à política internacional também para falar sobre como tem sido a atuação do governo federal para a repatriação de pessoas brasileiras que estão tanto em Israel quanto na faixa de Gaza. Eu acho muito importante a gente ter esse filtro que você falou, né? Não é fácil, não começou ontem. Essa mania, né, do correr e tomar lado, você pode estar Eu não acho que a gente tem que estar dos dois lados, como as
pessoas têm falado, né? Porque, eu acho simplista, mas a gente tem que lembrar tanto da história, né, de colonialismo em Israel, na Palestina, na região da Palestina. A gente tem que lembrar duas coisas, assim. É um debate muito delicado porque a gente não pode cair no orientalismo, né? A gente não pode cair no discurso islamofóbico, né? Porque a Palestina é basicamente árabe e islâmica, e Israel, né? Como sabemos, eles são judeus, né? E falando do Estado, claro que você tem suas nuances. E a gente não pode cair no discurso antissemita, né? Ser anti-sionista e ser antissemita são coisas diferentes. E as pessoas não se preocupam muito com isso, né? Ou leva pro lado mais... Isso que o Rodrigo falou, é todo mundo assim. E você pode estar do lado não do lado na questão da guerra, mas você pode entender que essa reação palestina, ela foi pressionada, tem sido há muitos anos pressionada para isso, sem achar que o Hamas é o grande libertador marxista, esquerdista mundial. Não é. O Hamas é um grupo terrorista, o Hamas é um grupo extremamente reacionário, o Hamas é um grupo... Eles não se declaram de esquerda, porque eu sei que é muito fácil, né? Jair já viu falar lá que o Hamas é amigo do PT. Parece uma criança falando as coisas. Mas eu também já vi, e vi ao vivo, vi na rua. Teve uma pequena manifestação aqui na Esplanada em apoio à Palestina, e que é muito válido, e é o meu posicionamento, mas tinha gente perdendo as estribeiras e falando que estava apoiando o Hamas. O Hamas não é um grupo de esquerda, o Hamas não é um grupo... Esses momentos de colonialismo, eles levam para esses extremos, né? Eles são um grupo de libertação nacional, eles são grandes, mas eles são um grupo terrorista e eles são extremamente reacionários, eles são extremamente religiosos, né? E a gente sabe que não é uma boa mistura. Então, a gente tem que ter muitos dedos para falar disso, para não cair nesse discurso fácil, sabe? De um lado ou do outro. E o Brasil, como o Rodrigo lembrou, o Brasil sempre esteve ao lado, né, da autodeterminação palestina, das votações de que a Palestina é um país ou não. O Brasil sempre, tirando o governo anterior, nunca antes o Brasil tinha votado contra a Palestina em alguma questão na ONU, mas ao mesmo tempo que tem relações com Israel. Então a gente tem que ter isso em foco, assim. Não dá para você culpar todo mundo, né? E não dá para você achar que não é uma reação válida, mas ela está sendo feita a que termos, né? Então é uma questão realmente delicada da gente estar tomando decisões, né? As redes sociais nos impulsionam a tomar decisões e a abraçar lados e andar na rua aqui na Esplanada com a bandeira com escrito Hamas e tal. E não é necessário, porque isso não ajuda na discussão. O que está acontecendo é terrível, gente. Eu não lembro de nenhum momento na vida, desde que eu estou viva, que não tenha havido guerras. Mas antes, isso tudo parecia muito distante, né? Lá na Líbia, lá no Líbano. Só que a gente vive um momento em que está tudo no nosso quintal. E agora a gente sabe como que as coisas funcionam meio que na hora, assim. A gente estava vendo TV no dia que aconteceu o ataque do Hamas, estava na minha mãe e meu tio, que é do interior, estava aqui, e ele olhou e falou assim, mas o cara tá atirando e tá gravando e mandando para alguém, e ele estava muito chocado com isso, e eu falei, tio, e tem alguns que o cara não tá nem aí atirando, ele aperta um botão lá de longe, e ele ficou tão horrorizado com isso, que a gente perdeu, né? Que pra gente é tão comum. Então a gente tem que pensar, não dá para ser islamofóbico, não dá para ser antissemita nos comentários, vale para um lado, vale para o outro, não dá para ser pró-terrorismo de Estado, que agora não seja, né, terrorismo de Estado do lado de Israel, estamos falando, o sionismo é um terrorismo de Estado e o Hamas é um grupo terrorista, então não há posicionamento fácil em relação a isso. Também, só para colocar acho que alguns adendos aí, acho que a gente está se falando muito sobre a questão a retaliação do governo de Israel, e muitas vezes do jeito que é noticiado me parece dar a entender que, eles estão só reagindo ao Hamas, foi o Hamas que começou, né? Então eu acho que isso é uma coisa que fica muito difícil desde quando a gente vai tentar conversar às vezes na internet, mais difícil que é normal já de conversar na internet, porque o pessoal acha que é isso, assim, o Hamas começou, os caras estão só se defendendo, como se não tivesse, 70 anos, 75 anos que o pessoal da Palestina está sofrendo com o governo de Israel, né, com todos os tipos de
violação de direitos humanos, inclusive Israel já teve acusações no TPI contra eles, a ONU tem várias acusações contra ele de violação de direitos humanos sistemático ao povo que está na Palestina. Então, assim, isso também não veio do nada, sabe? O Hamas acordou e falou, vamos fazer o que a gente fez lá, sabe? Não é uma... E aí Israel falou assim, bem, a gente até então estava lidando com as coisas numa boa, mas agora passaram do limite. Poxa, não é assim, né? A gente também tem que lembrar, o que aconteceu para chegar nesse ponto, né? E o Hamas é um grupo que tem, sei lá, 20 anos, uma coisa assim, né? Também não entendo muito, mas o que a gente foi ouvindo o pessoal conversar um pouco, a gente foi pegando algumas informações. Não um grupo começou agora, que nunca tinha ouvido falar, já tem muitos anos instituído nessa tentativa de conseguir libertar o povo da Palestina para conseguir ter o acesso a algum estado, que eles são uma nação que não tem um estado ainda, que está sendo negado isso a eles. Eu acho que isso tem que ser, e eu acho que também tem que ser colocado um pouco perspectiva de o Hamas é um grupo terrorista, ele é um grupo. Do outro lado, a gente tem um governo, a gente tem um estado, sabe? A gente não tem acho que também dá uma falsa equivalência do tipo, um bateu, tá se defendendo, mas tipo, que forças que estão lutando aí? Sabe? Você tem um grupo terrorista que, por mais que seja organizado tudo, ele é uma instituição, tipo, de um movimento de pessoas ali organizadas ali, né, em prol de fazer esses atos, versus você tem todo um estado, entendeu? Com aparato legal, com forças, com dinheiro, com PIB de país, com tudo mais do outro lado, sabe? Então, às vezes também acho que parece que tá criando uma falta de equivalência como se tivessem como se fosse uma guerra entre os dois. Eu acho que a gente tem que manter, acho que também, às vezes, muito isso em mente, sabe? Que não é uma retaliação uma coisa agora, né? Tipo, já é uma coisa que tá acontecendo há muito tempo, né? E também quem são as forças envolvidas, né? De ser um grupo versus um estado inteiro, né, que está fazendo um apartheid, que o Hamas fez um ato terrorista que matou civis. A retaliação tipo de Israel foi cortar água, luz e comida de 2 milhões de pessoas na faixa de Gaza, sabe? A gente, às vezes, eu vejo vocês falando no midcast sobre a questão de tanto faz roubar R$1 quanto 1.000. Não. Escala importa, sabe? As escalas importam e não é um conflito que estão na mesma escala de forças, né, contrárias. Exato, cara. Assim, eu entendo, para muita gente, pode parecer uma questão simples e tomar posição normalmente é simples. Você tomar sua posição com relação a esse conflito, tudo bem. E, bom, a nossa posição aqui dos três, imagino, é de condenar essa retaliação de Israel nessa proporção, e o que tem acontecido, o que a gente presencia é um genocídio ao vivo. Agora, a questão toda do Oriente Médio, ela não é simples. Ela nunca foi simples. Nunca foi. Tem muito mais agentes envolvidos nessa história. E eu não sei vocês, mas eu cresci observando esse conflito e você percebe as mudanças nessa história. Eu lembro de infância da época do Yasser Arafat, uma liderança do Fatah ali que você tinha, inclusive dos dois lados, você teve momentos em que você tinha lideranças, tanto em Israel quanto na Palestina, que elas eram mais suscetíveis ao diálogo. E você tinha uma probabilidade maior, você imaginava que você conseguiria resolver aquele conflito, que você teria essa solução de 2 estados, uma solução proposta, que sim, a solução de 2 estados ela não é a perfeita, não é perfeita, isso não elimina o colonialismo e tudo mais, ignora essa discussão. Mas você teve momentos ali em que você tinha uma possibilidade de diálogo. E de fora da política local, às vezes a gente não percebe essas transformações. Gente, pensa na política local, na política brasileira, e você percebe o quão complexo é. Não é complexo no sentido de, nossa, uma escolha muito difícil. Não é essa complexidade. Tomar uma posição às vezes é simples, mas o cenário ele é complexo. E tanto nas lideranças palestinas quanto em Israel, você teve uma ascensão de posições radicais ali, de lideranças radicais, que a gente pode identificar como de extrema direita. Então são posições que elas tiraram a possibilidade de diálogo. E isso tornou quase inevitável que um conflito dessa escala acontecesse. Então, dos dois lados, você teve esse diálogo impossibilitado e o surgimento de lideranças extremistas na Palestina, como é o caso do Hamas, e a ascensão de governos de extrema direita, como é o caso do governo do Bibi. E que, bom, internacionalmente, pouco tempo, estava sendo deslegitimado pelos Estados Unidos, que é o seu maior apoiador, de falar, não, peraí, você fazer isso, essa reforma judicial que você está querendo fazer, é impraticável. Se você fizer isso, Israel não vai ser considerado mais uma democracia. Isso dá o tom do nível de extremismo que você tem. Tanto numa liderança palestina, como o caso do Hamas, que é um grupo terrorista, mas é uma liderança local, quanto no caso de um governo de extrema-direita, apertamente de extrema-direita, islamofóbico ao extremo,
que é o governo que rege Israel nesses últimos anos. Então, compreender essas transformações dessas décadas no conflito Israel-Palestina é fundamental para a gente poder pensar, tomar uma posição, mas fazer certas análises, certas avaliações. E nesse sentido, sim, não dá para defender o Hamas. O Hamas representa não só um grupo terrorista, como uma liderança extremista que impossibilitou o diálogo e tirou de cena outras lideranças que existiam na Palestina. Em Israel, você tirou de cena lideranças moderadas, tirou de cena a possibilidade de um Estado minimamente laico e passou a ter um Estado ultra-religioso, teocrático. E não é só falar um Estado judeu, que é possível se debater isso? Mas nesse caso a gente não está debatendo nem o Estado judeu, a gente está debatendo um governo extremista e que tenta tomar suas decisões, tenta estruturar a sociedade de Israel para responder em grande medida a esse ódio islamofóbico, a esse ódio à população da Palestina. Então você percebe que você tem um ódio alimentado dos dois lados, mas estruturalmente muito mais potente, muito mais organizado do lado de Israel. E em cima disso, é bom lembrar para as pessoas, parece que todo mundo se esqueceu. Gente, é legal a gente fazer essas críticas e cobrar daqui e de lá, mas cadê o pessoal enchendo o raio da paciência dos Estados Unidos? Porque não dá para discutir conflito Israel-Palestina sem discutir Estados Unidos, cara. Porque quem alimenta isso são os Estados Unidos. Quem sempre tornou essa discussão mais e mais complicada na ONU foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos agora, as declarações do governo americano é de dizer que vai alimentar com arma Israel até onde puder, para que eles consigam eliminar o Estado palestino. Então os Estados Unidos estão alimentando essa guerra. Os Estados Unidos são responsáveis. Inclusive com fake news, né? Pois é, cara. Mas foi o Biden que falou que estão decapitando crianças. Sim. Não quer dizer que seja verdade. E logo depois foi desmentido. Isso é um ponto. Quando a gente é muito rígido com as posições, gente, quando a gente vai com muita sede para defender uma postura que às vezes a gente já tem, você já definiu para você qual é o lado que você considera que seja o lado que comete mais erros e qual é o lado que comete menos erros. Por quem que eu vou defender? Ok. Agora, quando você vai com muita sede a essa discussão, num momento como esse, há uma grande chance de você se desinformar, de você acreditar em qualquer informação que venha que corrobore o seu ponto de vista. E o que está chovendo de informação falsa na divulgação desse conflito é absurdo. E a galera comprando, liderança, jornalista comprando, liderança política comprando essas notícias falsas. Vai com calma quando vier uma notícia para você. Você já tem a sua posição. Você já se declarou publicamente? Ok. Mas vai com calma quando chegar uma notícia, porque você sair divulgando qualquer coisa só atrapalha a comunicação. Só faz com que essa desinformação chegue até mais gente. Então segura a onda. Esse é um ponto. A gente não está cobrando também da União Europeia. E olha que dentro do Congresso da União Europeia já teve fala com relação a isso. Que a posição que a União Europeia tomar agora vai repercutir na política internacional da União Europeia nos anos seguintes. Eles vão realmente assinar embaixo no genocídio palestino? Porque é o que eles estão fazendo até o momento. É o que a Grã-Bretanha está fazendo até o momento também. Então esse é um ponto de política internacional. Não dá para discutir aquilo ali como se fosse só Palestina e Israel em uma disputa. Você tem esses grandes jogadores, esses grandes nações através do mundo que incentivam, colocam dinheiro, colocam arma e que defendem aquela posição numa área do planeta que ela é crucial para o comércio, para a exploração energética, para a circulação de pessoas, para as disputas bélicas. Você está falando de uma potência nuclear que ela tem tratado e ela é defendida pelos Estados Unidos numa região com outras potências que elas são defendidas pela Rússia, que elas têm acordos com a União Europeia. Você atacar um daqueles países significa que você está entrando num acordo que aquele país tem com o outro. É uma probabilidade daquele escalar se tornar algo muito maior, que ela é assustadora. Então, nesse sentido, a coisa é complexa. Nesse sentido, ela não é tão simples. E aí, no meio disso, como é que a gente está reagindo aqui? A gente teve um evento na PUC-Rio, que aconteceu nessa semana e que dá muito tom do modo como a gente tem discutido essa situação. Você teve o professor do FRJ, o Michel German, não sei se eu estou pronunciando correto, mas o Michel German, que ele foi hostilizado por alunos nessa palestra na PUC-Rio. Não vi a palestra inteira, peguei um ou outro vídeo, mas aparentemente a plateia, parte dos alunos, já estavam com posições muito dadas de o que ele deveria falar, quais deveriam ser as informações, e não queriam ouvir o palestrante. Não queriam ouvir o que ele ia falar. Então, só o que a gente quer ouvir de você é que defenda o Hamas ou condena o Hamas, defende Israel ou condena Israel e acabou. Não tem mais debate, não tem mais informação, não tem mais conversa. Foi esse o tom. E terminou com os alunos
apontando o dedo com gritaria, não pôde acontecer a palestra. O DCE da PUC-Rio depois veio lançar nota também muito rígida, e a PUC-Rio respondeu na altura, também de modo, me parece, meio equivocado. Isso está acontecendo muito na internet e está acontecendo fora da internet também. Eu, honestamente, não me lembro da última vez que a gente teve debates públicos aqui no Brasil com relação a um evento internacional desse que fossem tão violentos, tão intensos desse modo, assim, ao ponto de você não poder conversar, de você ter uma palestra dentro de uma universidade e o palestrante não poder passar as informações, o público já está com a opinião formada. E olha, esse caso é um caso em que o evento ele foi super divulgado pelo pessoal da extrema-direita, tá? Foi super divulgado. Então qualquer fala do palestrante chegasse lá e falasse, peraí, olha só, o Hamas é isso, é aquilo, não, a gente não quer saber o que é, a gente só quer que você condene, a gente só quer chamar de terrorista e ponto final. E sim, é um grupo terrorista. Outra desinformação absurda que surge disso aí. O pessoal falando, não, mas por que o governo brasileiro não reconhece o Hamas como terrorista? Quer dizer que o PT apoia o Hamas, o governo brasileiro apoia o Hamas? Não, cara, o governo brasileiro reconhece como grupo terrorista quem a Comissão de Segurança da ONU reconhece como grupo terrorista. Então, se a ONU não reconhece o Hamas como grupo terrorista, essa é aí que o Brasil entra. Todos os grupos terroristas que o Brasil reconhece é porque eles são reconhecidos internacionalmente também. Não é tão difícil passar essa informação. Tava assistindo a Globo News e a Globo News deixava o pessoal falar esse tipo de absurdo. Deixava o entrevistado lá, que é uma pessoa que tá lá na zona de conflito, um cidadão civil qualquer que tá na zona de conflito, que não tem por que ter mais ou menos informação do que qualquer outra pessoa sobre o contexto mais amplo, e ele vai dar o seu relato, e no meio do seu relato ele começa a divulgar esse tipo de informação falsa. Às vezes eles corrigem, às vezes não. A Globo News chegou ao cúmulo de permitir que um desses entrevistados, ele defendesse ao vivo que se deveria eliminar toda a população palestina, que não deveria considerar aquelas pessoas como seres humanos. Ah, olha o que eles fizeram aqui, eles decapitaram bebês, eles não são seres humanos, não dá pra tratar essas pessoas como seres humanos, que direitos humanos nada, a gente tem que ir lá e matar todo mundo mesmo. Eles deixaram o cara falar isso ao vivo. Rodrigo, não só convidado, né? O Jorge Pontual falou que não dá pra comparar a morte de civis palestinos com a morte de civis israelenses. E não foi cortado, e não foi corrigido na hora, sabe? É o Alexandre Garcismo do comentário político. E não foi. Também já reverberando aquilo que o próprio Netanyahu mandou. Falou assim, olha, não tem como os outros palestinos negar desconhecimento sobre as atitudes do Hamas e que, já que são animais, vamos tratá-los como animais como serão tratados. Né? É toda a ideia de você transformar o pessoal da Palestina, os palestinos, em cidadãos de segunda classe. Por quê? Porque aí a gente pode bombardear, a gente pode matar, a gente pode cortar água, luz e comida, a gente pode fazer o que a gente quiser. Cara, é de uma perversidade muito grande, porque a gente tá falando, tipo, são 2 milhões de pessoas, sabe? A gente tá falando, não é pouca gente que você tá colocando e fazendo o quê? Numa ideia, tipo, de que esse pessoal atrapalha o Estado de Israel, então como é que eu vou lidar com isso? Eu vou eliminar todos eles, que aí eu não tenho mais que lidar com esse problema, sabe? Por mais que tenha o ato terrorista do Hamas, que foi uma coisa absurda que provocou isso assim, cara, essa resposta é completamente fora de qualquer proporção, sabe? Em qualquer situação que você fosse fazer. Né? De você pegar e falar assim, olha, quer saber uma coisa? A gente vai... Olha, um grupo de vocês aí fez isso, sabe? É uma coisa que o pessoal tava... muito também no Twitter colocando, é como, sei lá, o PCC fizesse um ato terrorista e o pessoal falou assim, olha, quer saber uma coisa? O estado de São Paulo tem que ser retirado do mapa. Oi? Por quê? Porque vocês estão aí, vocês é do estado de vocês sabem como é que funcionam as coisas aí, vocês não prenderam eles até agora, não lidaram com eles, vamos matar todo mundo que tá aí no estado. Como assim, cara, sabe? Que coisa é essa? E não é de um outro grupo, de uma decisão, de uma liderança, de um movimento, né, que colocou isso daí, não. É um estado que é reconhecido tipo, pela ONU, que tem tudo mais, e ele tá falando isso e o pessoal tá falando, bem, o que a gente vai poder fazer, né? Pô, como assim, né? Você não pode fazer nada a respeito disso, pra que existe uma organização das Nações Unidas, porque a gente tá reorganizado nesses países pra buscar soluções de que sejam melhor pra todo mundo, se você olha e fala, olha, tá bem, fazer o quê, né? Deixa ele. É um negócio muito perverso, muito, sabe, eu não sei, eu vejo às vezes, escuto o Felipe Figueiredo falando no xadrez verbal, o pessoal às vezes acha que esse negócio de guerra é Call of Duty, sabe? Não, eu fui lá e camperei e matei tantos, tá ligado? Tipo, como se não fossem vidas que estivessem ali, sabe? Como se fossem famílias, como se não fossem pessoas que merecem, tipo, viver que tá ali, porque olha, porque o outro lado fez um ato terrorista onde a gente pode matar 2 milhões de pessoas, sabe? Que coincidentemente, essas 2 milhões de pessoas estão atrapalhando a gente, né? É quase como se tivesse uma desculpa perfeita pra agora fazer o que querem fazer. Puta, é revoltante. E sim, continuando nas analogias, gente, analogias sempre são falhas, tá?
Por favor, não pega uma analogia que a gente fizer aqui e coloca, nossa, aquilo ali explica toda a questão. Não, mas analogias, elas servem pra gente tentar entender um pouco a questão. E ainda pensando numa analogia, assim, cara, quando você, e tem gente dentro da esquerda defendendo esse tipo de coisa, quando você fala, não, é isso aí mesmo que tem que fazer. Já vi gente falando, mas e por que esse povo tá lá? Vai embora. Simplesmente vai embora, é só não morar lá, é só ir embora. Maluco, vou fazer uma analogia. Assim, tipo, essa é a posição da galera, tá? Essa é a opinião de uma galerinha aí. Fala, você teve um tiroteio ali, uma disputa entre traficantes em uma comunidade. É isso mesmo que tem que fazer. Agora a polícia vai lá, faz uma operação e mata todo mundo. Mas matou pessoa que não era traficante, que não era bandido, que não era... Não, cara, mas tá lá na favela, tem que morrer mesmo. Quem mandou tá morando lá. É isso, cara, que tu fala quando você vem justificar e falar que tem que entrar e por que essa galera tá lá. E acontece o tempo todo, tá acontecendo. Aconteceu a operação no Rio de Janeiro agora. O pessoal vai lá e apreende 47 fuzis na Barra, mas ao invés de fazer a operação na Barra, vai lá e coloca um monte de carro e entra atirando na favela. E mata todo mundo. E o pessoal se pergunta, o que essa galera tava fazendo lá? Tá morando na favela, então é bandido também. E mais, foda-se. Desculpa, foda-se. De boa. Assim, eu não foda-se se é grupo terrorista, foda-se se é traficante. Tu não vai me ver defendendo que o Estado pode ir lá e matar quem ele achar que deve matar. Só porque tá dentro da lei dele, que aquilo ali é contra a lei. Só porque a pessoa foi lá cometer um crime. Tu vai lá e simplesmente tem o direito de matar todo mundo? Não. Não me interessa se é terrorista, não me interessa se é traficante, não me interessa se é bandido. Se tu começa a defender que tem alguma justificativa pra Estado sair matando pessoa à torta e à direito, meu amigo, não, aí acabou a ordem qualquer, aí você tem que falar, não, isso aí é terrorismo estatal. O que Israel faz é terrorismo estatal, o que o Brasil faz nas favelas é terrorismo estatal, é terrorismo de Estado. É esse o nome. Que você para de discutir o assunto e a gente começa a colocar alguma espécie de justificativa para poder matar a pessoa porque ele é bandido, para poder matar porque é terrorista. E essa coisa de chamar de terrorista também, claro, Hamas é um grupo terrorista, mas se você sair colocando a taxa de terrorista à torta e à direito, vamos lembrar do que a gente estava debatendo com a lei de terrorismo no Brasil. Porque você começa a colocar lá, chamar qualquer coisa de terrorismo, aí é qualquer tipo de manifestação que ela vá contra os interesses de tal Estado, ela vai ser entendida como terrorista, tá? Essa é real, assim. Então esse é um debate muito insosso. A gente sair chamando as coisas de terrorismo aqui, aquilo, outro. Não. A gente teve um ataque horrível desse grupo, do Hamas, e você tem uma resposta completamente desproporcional de Israel. Não tem como defender um Estado entrar em uma área e sair matando todo mundo. Não tem como defender um Estado bombardear toda uma região. Tirar do mapa bairros inteiros. Não tem essa. Não, mas são perdas colaterais. Não tem essa de perda colateral, meu amigo. É igual o Basso falou, tu tá jogando videogame demais. Não existe isso de perda colateral. Você tem um Estado matando gente. É isso que você tem. E aí eu vou retomar aqui para lembrar que sim, isso tá na conta dos Estados Unidos, tá na conta da União Europeia, isso tá na conta da Grã-Bretanha, tá na conta deles. Não dá para tirar esse pessoal dessa história. Não dá para tirar. A França vai lá, proibiu protesto pró-palestino. Nessa semana proibiu. O pessoal simplesmente não pode se manifestar. Então o Estado determina um tipo de censura estranha. Não é crime aqui você defender uma população. É crime você defender pessoas. É crime fazer um protesto contra a morte de centenas de milhares de pessoas na França nesse momento. Não se pode. Então sim, o Estado francês tem culpa nisso. A União Europeia tem culpa nisso. O Estado americano tem culpa nisso. E aí quando você pega alguns países fazendo o que se espera que um Estado faça, que é a boa diplomacia, que é conseguir prezar pela defender o fim do conflito, não defender a guerra, não defender uma solução que parta da guerra. As pessoas às vezes recebem crítica. Porque, não tá se posicionando, tá em cima do muro. Não tá em cima do muro, rapaz. Não existe em cima do muro, não existe defender a guerra. Deixa eu te falar uma coisa, não tem defender a guerra. Não existe isso. Não existe posição diplomática razoável que seja a defesa da guerra, a defesa do conflito. Você pode tomar a decisão e falar que um lado tá certo, outro tá errado. Mas você defender o conflito, defender a guerra, defender que essa é a solução para resolver alguma coisa, não. E o Estado brasileiro não defende a guerra. Nunca defendeu. O Estado brasileiro não defende a guerra. Itamaraty não faz isso. E a política internacional do Brasil voltou a existir. A diplomacia do Brasil voltou a existir. E a nossa diplomacia está atuando firmemente nessa história. E aí vai ser taxado de em cima do muro aqui e ali, mas ao conseguir fazer diplomacia que você consegue conversar com o governo egípcio, você consegue conversar com o governo de Israel, você consegue conversar com as lideranças locais na Palestina, para você fazer uma articulação e conseguir
conseguir tirar a parte da população brasileira que estava nesses 2 lugares. Então, rapidamente, em uma semana, cara. Em uma semana o governo brasileiro conseguiu tirar. Quem brasileiro que estava em Israel queria sair, saiu. Brasileiro que estava na Palestina, agora, a última atualização, conseguiu pegar o ônibus lá no local. E a articulação para fazer isso é absurda. A diplomacia brasileira, o trabalho que ela fez nessa última semana é um negócio, assim, para ser estudado por muito tempo, que foi o que se conseguiu fazer. Porque em uma região de um conflito intenso, onde ninguém sabia o que estava acontecendo direito, você conseguir travar contato com diversos governos, dispensar a aeronave todos os dias, indo e chegando a aeronave, você conseguir fazer com que numa região que estava como chamado para em poucas horas ser totalmente bombardeado, e você conseguir adiamento desse bombardeio para tirar um ônibus do norte da faixa de Gaza e fazer com que esse ônibus atravessasse a faixa de Gaza quase toda para poder recolher brasileiro, estando em contato ali por telefone com essa população, conseguir fazer com que eles, no meio de bombardeio, pegassem ônibus e atravessassem uma região. Para chegar num outro país, você precisou de acordo com esse outro país, que é o Egito, para atravessar uma fronteira que já tinha sido bombardeada e estava sem nenhum agente egípcio ali. Sim, a diplomacia brasileira, assim, o que ela fez nessa última semana é um negócio impressionante e que eu acho que está sendo até pouco comentado. Eu acho também que foi muito por conta daquilo que você falou de não vamos começar a falar ou comentar coisas tipo no calor do momento, né? Muita gente falou que deveria ter uma condenação já veemente do governo logo de cara e de maneira muito contundente e tudo mais. E foi justamente, acho que essa habilidade de olhar e falar assim, a gente tem gente lá, vamos garantir primeiro a segurança dessas pessoas, né? Isso ainda não porque foi condenado sim os atos terroristas, né? Queriam que tivesse uma condenação mais, né, mais enfática, mais, sei lá, calorada a respeito da situação. E você vê depois como foi acertado de nesse primeiro momento, não, porque a gente tem gente lá que precisa ser retirado primeiro, né? E se provavelmente tivesse sido feito muito rapidamente uma tomada de lado e que já não é política brasileira fazer isso, né? Igual querem que o Brasil tome lado da guerra da Ucrânia e da Rússia, e o Brasil não toma, por quê? Porque tipo, o Brasil não vai tomar lado de guerra, como o Paulo tá falando que tomou, então a gente não vai tomar lado aqui, né? Mesmo porque, quando a gente também não toma lado, a gente tem a possibilidade de entrar como agentes para negociar aquilo ali, para conversar com todas as partes, né? Então, é uma coisa, por exemplo, é uma postura que o Brasil tem frente ao conflito que tá na guerra que tá na Ucrânia com a Rússia, até para conseguir se manter, poder ser depois ali, às vezes se colocar como agente de negociação de paz naquele local, é o que fez agora também, que possibilitou que fizesse a retirada dos brasileiros, inclusive com o Lula mandando o avião dele, sabe, pra lá. O avião presidencial foi pra resgatar, né? E a gente se lembra que teve uns anos atrás ali, no governo Bolsonaro, que precisou também retirar um pessoal às pressas e falou, olha, não dava, né? E não era nem com o país que tava em guerra, que tinha algum problema assim. E aí ele conseguiu se daí, tipo, fazer na época você não podia, deixou-se para último momento, aqui não, aqui foi imediato, retirou, né, trouxe já quase todo mundo, né? Eu não vi se conseguiram retirar tudo. Inclusive a fronteira do Egito estava fechada, né? Porque o Egito não está querendo receber o pessoal que está saindo ali da faixa de Gaza, porque está com medo de que haja uma confluência muito grande de refugiados, então meio que está fechando ali, né? E ainda assim conseguiu que deixasse que os brasileiros passassem para conseguir fazer o voo para cá de volta, né? E assim, mas poxa, isso aí é o mínimo. Não é não, nem todos os países conseguiram fazer isso. E ainda os países que fizeram cobraram, né? Você tem lá notícia lá do que, acho que foi 1.080 ou 1.800 libras agora que a Inglaterra estava cobrando de quem quisesse voltar, entendeu? Porque você vai ter que pagar passagem de avião, cara. A gente não vai te dar passagem de avião aqui. A gente retira você, mas tem que pagar, né? Você não pode pagar agora, você assina a nota promissória aí que você vai ter que negociar isso depois, né? E foi trazido esse pessoal pra cá, tipo, de graça, entendeu? Falei assim, olha, a gente vai porque é muito bom, não está fazendo mais que obrigação, tem que ser feito, né? Mas assim, de graça não basta. Deixa eu fazer uma correção pra você, de graça não. Muito justamente custeado pelos impostos que a gente paga. Porque é pra isso, puta que pariu, é pra isso que a gente paga imposto, é pra isso que a gente sustenta a merda de um Estado, pra quando o Estado precisa atuar, ele atuar. É pra isso, sim, mas foi com o nosso dinheiro. Sim, porque é pra isso que a gente se organizou como sociedade. É pra que quando a gente precise da sociedade, ela funcione.
funcione. É isso aí tá. O pessoal falando, tá como animais. Até animal se organiza em sociedade, tá? Nós seríamos muito animalescos, nós seríamos muito estúpidos se a gente não se organizasse como sociedade e falar, nossa, a gente tem condição de mandar umas aeronaves e trazer o pessoal pra cá. A gente não precisa fazer como aquele bando de ignorantes dos Estados Unidos e falar, tá aqui uns voos comerciais pra você, paga sua passagem aí e vem embora. Ah, mas aqui o voo comercial nem é pra casa. E o voo comercial que os Estados Unidos ofereceu nem era pra casa. Era assim, você vai ficar ali na Macedônia? Foda-se, se vira. E assim, cara, estão bombardeando a região. A galera vem falar, mas por que vocês estão aí? Por que vocês não saem? Primeiro que a faixa de Gaza ela é cercada, tá? Você está lidando com uma espécie de prisão a céu aberto. As pessoas não tinham para onde ir. A única fronteira da faixa de Gaza que não é com Israel é a fronteira ao sul, que é com o Egito. E que ela sempre foi muito vigiada e é controlada por Israel. Então você não tinha para onde ir. Vai para onde? Porque todo o resto está cercado por Israel, cara. Israel controla quem entra e sai da faixa de Gaza. Então não tem para onde essas pessoas fugirem. E mais que isso, a pessoa vive ali. É ali que é a vida dela. O pessoal olha e o orientalismo que a Anaís estava comentando agora, o pessoal olha pra lá e pensa, nossa, mas aquilo lá é só um bando de ruínas, as pessoas não tinham, não, as pessoas têm vida lá, cara, tem família, tem escola, tem universidade, tem trabalho, elas produzem, vivem ali há gerações e gerações e gerações. Então quando você fala, nossa, as pessoas vão embora de lá, você está trabalhando a partir de uma lógica de desumanização completa, você está pensando que aquilo lá não é um lugar que pessoas poderiam viver, você está justificando a ideia de que aquelas pessoas não deveriam estar lá. É a chave de análise que parte disso, ela só justifica a ideia de Israel, de que aquelas pessoas não deveriam existir ali, que elas deveriam ir embora. De outro lado também, gente, assim, vou colocar até uma nota de rodapé, umas falas iniciais de Ana Raíssa aqui. A maior parte do sionismo que a gente conhece é um sionismo que a gente explicitamente condena, mas a gente está falando de um movimento político que não é nosso e que ele tem nuances lá também, tá? Então se você for estudar isso a fundo no cenário local, você vai perceber diversas posições muito específicas dentro do sionismo em Israel. Não acho nem que a gente tenha que entrar nesse ponto aqui agora, porque a gente está diante de um conflito muito mais explícito. Mas tá aí, agora o Brasil conseguiu retirar quem quis sair de lá. Teve muita gente que não quis sair porque, pra sair daqui eu vou ter que sair da minha casa, ir pra um lugar que eu não sei se é seguro. Você não tem tanta informação assim, tão bombardeando, então muita gente preferiu, não, cara, eu acho que vou ficar aqui, porque pra eu atravessar essa região aqui, eu vou atravessar uma região em que a chance de eu morrer é muito grande. E é o tipo de escolha que a maior parte da população brasileira às vezes não sabe o que é isso. Não sabe o que é isso. É você não ter escolha. Você fala, eu tô com risco de morrer aqui, mas se eu sair de casa, eu também tô com risco de morrer. Você tá acossado, você não tem pra onde ir. E uma parte da população brasileira que tava em Gaza tava nessa situação. Não tem como sair. Não é tão simples você falar, as ruas estão livres pra você seguir. Não estão livres pra você seguir. E aí vem Israel e dá um ultimato e fala, olha só, esse 1 milhão de pessoas que tá aqui no norte, eu vou dar 6 horas pra você. 6 horas é pouco, não vou dar 24 horas. 24 horas pra 1 milhão de pessoas se deslocar. E quem não conseguir, vai morrer. A gente vai bombardear tudo. Que é o que eles estão fazendo, né? Então a gente tá diante de crimes de guerra específicos. Agora, você apontar crime de guerra cometido por um grupo terrorista, eu vou rir da sua cara. Se você vier falar, mas o Hamas cometeu... Tu tá apontando crime de guerra cometido por um grupo terrorista. Não, cara, a gente aponta crime de guerra cometido por Estado. E o Estado de Israel tá cometendo crime de guerra. Não de agora, mas nesse momento de forma muito explícita. Então não me venha fazer comparativo entre Estado de Israel e Hamas. Me irrita essa modo de dar a notícia de falar, nossa, o conflito entre Israel e o Hamas. Não é, cara, o que tá acontecendo. Não é porque não tem proporções ali, entendeu? Tipo, não tem como, assim como a fala inicial, o Su e Hipólito de falar, poxa, como é que, sei lá, Israel que a gente foi buscar lá aquele, lembra? O pessoal foi buscar o protótipo do Pegasus lá, foi em Israel, que é uma das maiores vigilâncias que eles têm de monitoramento de informação, de pegar informação de celular, de espionagem, de conseguir de extração de dados da população, sabe? Assim, é um estado inteiro para vigiar aquelas 2 bilhões de pessoas. Vem falar para mim que um grupo Hamas, o tamanho que é, da movimentação que é, fazer uma coisa dessa toda, não se pegou também, sabe? Não tem como se proteger, não tem como se fazer uma proteção contra esse ataque, e a única coisa que se pode fazer é uma retaliação desproporcional. O Hipólito falou sobre crime de guerra, foi filmado que os caras depositaram fósforo branco, que já foi, sabe?
70 anos que tá proibido usar isso, porque é absurdo o estrago que faz. Então, assim, o Estado tá cometendo. Tipo, é a mesma ideia que quando o Hipólito tava falando, que eu fiquei pensando, o pessoal fala assim, poxa, o bandido pode chegar e atirar, a polícia militar não pode virar e matar os caras. Eu falei assim, então, por isso que o cara é bandido, né? Ele não pode fazer isso, né? A gente já tá falando que ele não pode matar as pessoas. Se a gente tá falando que o PM pode matar também, só porque o bandido matou, quer dizer, você tá falando que as duas são igualmente criminosas, né? Então, cara, é muito assim. E ver também o quanto que nessa história toda, só para retomar também a ideia de que as negociações que o Brasil voltou, a ideia tipo, de que conseguiu daí fazer essa retirada disso, conversando com todas as autoridades que estavam ali, não só de Israel, mas como da Palestina também, com o Brasil também já enviando ajuda, né? Teve notícia que saiu agora do Lula, agora no sábado, agora à tarde, que a gente está gravando, que já conseguiu conversar com as lideranças palestinas, acabou quando foi buscar os brasileiros, enviou ajuda humanitária para lá, entendeu? Por quê? Porque é assim que se faz política internacional, gente. É assim que você consegue depois ter num próximo momento um canal de abertura. Você conseguiu conversar com o pessoal, retirou, entregou alguma coisa tipo para eles de volta numa ajuda humanitária, que é uma coisa que a gente espera também que os estados, como o Porto falou, tipo, nós somos organizados de sociedade, vamos aproveitar essa organização para ajudar quem que precisa, né? Mesmo que não seja do nosso povo, seja um outro. Por quê? Porque você pode também, mesmo pensando numa coisa mais prática, precisar depois desse canal de comunicação aberta para outras coisas, como para resgatar gente, como tentar mediar alguma coisa do conflito, como tentar ajudar talvez a resolver o problema de uma maneira que não morra um monte de civil que está morrendo. Então eu acho que é muito difícil você olhar para isso e às vezes você vê que o pessoal não consegue ter uma noção do todo e fica muito só numa torcida de eu acho que fulano tá certo, eu acho que então o outro tá errado, então o outro merece o que tá acontecendo, sabe? Não é bandeira, cara, não é camisa de futebol, sabe? Não é assim que a coisa funciona. Sei lá, assim, olha só. O pessoal trabalha com uma ideia de Israel e também desconsidera que você está lidando com um país com os seus conflitos internos. Eu vou lembrar que até pouco tempo Israel estava passando por protestos massivos contra o governo do Benjamin Netanyahu, tá? Então, dentro da população de Israel, você tem uma variedade enorme de posições políticas. Não é quando você parte do princípio de que toda a população de Israel representa esse ataque à faixa de Gaza, você está sendo antissemita. Você precisa saber disso. Você está sendo antissemita. Quando você pega e olha para ele, você homogeneiza toda uma região e fala, isso aqui é desse jeito, você está partindo de uma posição preconceituosa. Então, dentro de Israel, você tem muitas posições políticas conflitantes também, né? E que eu espero que elas se revolvam nesses próximos tempos agora contra um governo de extrema-direita. Porque se não existisse posições antagônicas dentro de Israel, a gente não teria população islâmica dentro de Israel. E que é capaz de e que é organizada, e que é forte, e que protesta, e que quer os seus direitos. Então isso é importante a gente falar. A gente tem população islâmica e pró-Palestina dentro de Israel, organizada e que protesta, que tem seu direito. Não dá para anular a existência dessas pessoas e a luta que você tem ali internamente, tá? Então, de novo, gente, vai com calma. A gente não tá naquele conflito, a gente não tem que se colocar naquele conflito desse jeito. No Brasil, ele não precisa participar do conflito. E a gente não deve perder essa posição. O Brasil, como um ente à parte, né? Como um ente neutro, isso significa que a gente não participa do conflito, que é a melhor posição para você ter, cara. Por que raios as pessoas querem que o Brasil participe de um conflito? Por quê? Não faz sentido. Porque é tudo viciado em Call of Duty. Tá achando que vai ser chamado pra guerra, pegar uma arminha e ir lá e atirar e aí vai ser isso. É o cara que se alista, né? No exército ucraniano, no exército israelense. Ele acha que porque ele tem ali o equivalente a um curso superior em horas de Call of Duty, ele pode lá morrer pelos outros. Se fosse um conflito nosso, já era estúpido. Coisa estúpida é guerra, viu? Eu tava ouvindo vocês aqui, passando o feed do Twitter e o pessoal falando que Israel bombardeou mais um hospital. E é isso, é crime de guerra acontecendo. Mas o Hamas, corroborando o que o Rodrigo falou, não, o Hamas é um grupo terrorista, né? Se o Estado vai agir como um grupo terrorista, é um Estado terrorista. E os Estados Unidos, não, pode deixar que a gente vai encher o rabo de todo mundo de arma aí. E é isso que vai acontecer. Sabe, o Brasil tem que estar do lado, mas é que está do lado dessa petição, né, para corredor humanitário, para que ajudas cheguem, para que gente saia, que a ajuda chegue, que o Egito tá ali, né, no limiar. Então, eu acho que até por isso ele estava mais aberto a conversar com o governo brasileiro, sem achar, porque
eu fiquei pensando no que o Rodrigo falou. Quando as pessoas, mas por que as pessoas estão morando em Gaza? Mas ninguém pensa assim, mas por que as pessoas estão morando em Tel Aviv, né? Então tá tudo muito permeado por um preconceito que não é velado, que sempre aconteceu, né? E a gente sempre foi muito preconceituoso com árabes, né? Do jeito que a gente sempre foi muito racista com tudo aqui. Então, tem aquela... o turco, né? Porque fulano é turco e você usa isso de forma pejorativa, como se turco e árabe fosse a mesma coisa e fosse uma coisa pejorativa. Então, a gente repete essas coisas como se, nossa, mas olha, o pessoal da minha igreja, o pessoal da minha não sei o quê, foi para Jerusalém visitar não sei o quê. Que legal, foi fazer turismo. Jerusalém, né, tem muitos pontos veganos. Mas por que a pessoa estava morando na faixa de Gaza? Por que a pessoa estava morando em Belém, do lado palestino? Né? Então, assim, esses conflitos são muito alimentados com dinheiro e armas pelas grandes potências e são muito corroborados na população por esse tipo de veneno que se espalha, sabe? É o tipo de comentário, é a desumanização, é você desumanizar, você desumaniza civis palestinos porque todo mundo ali é terrorista. Claro que todo mundo, não sei quem foi que falou que, obviamente, a população toda sabe o que o Hamas faz. Claro que é. Então, todo mundo é culpado do que aconteceu. Sendo que você está culpando criança, você está culpando lavrador, você está culpando o cara que ele está tentando viver a vida dele ali. Há 70 anos, quantas gerações isso dá num campo de concentração? Porque é isso. Esses campos que são formados, né, que você deixa... O governo de Israel tem um contrato com multinacionais, entre elas o Ben Jerry's, de instalar suas fábricas ou coisas que o valha em território palestino e não contratar palestinos, né? O governo de Israel joga cimento em nascente d'água, em poço, sabe? Então, assim, é um governo que age como um grupo terrorista. Mas isso não é problema do civil palestino. Claro que você tem do civil judeu, israelita, que seja, mas claro que você tem as pessoas que concordam. A gente viu vídeos essa semana aí dos caras debochando, né, porque cortaram o acesso à água e luz em Gaza. Então muitos palestinos estavam sem água e sem energia elétrica e tinha moradores de Israel fazendo TikTok, né, assim, ligando a torneira, e apagando e ligando a luz e tal. Claro que tem, porque esse tipo de imbecil, ele é supranacional. O bolsonarismo supranacional, ele é um mal no coração das pessoas. Mas não quer dizer que todo mundo, ou não quer dizer que ninguém mereça estar mesmo esses imbecis, eles não merecem estar numa zona bombardeada. É o mesmo caso quando você fala, né, de Ucrânia, mas é tudo nazista. Não. Então, é muito bom, né, achar que é todo mundo nazista, mas não é, não. Então, você está falando de perdas, você está falando de aparato de guerra, e Israel tem uns aparatos de guerra bizarros. Eu li uma reportagem uma vez sobre um tipo de bala que o exército de Israel estava usando para atirar em crianças que atiram pedras no muro. Ela tem um poder de destruição horroroso, ela explode quando atinge o alvo e ela não sai do outro lado. E fica para vocês essa informação. Ela não é aquela bala que sai do outro lado. Então você está falando do potencial bélico de um exército como esse sendo usado contra civis do lado deles, civis do outro lado, assim, porque num conflito, no momento que você é civil, ninguém está do seu lado, não. Mas né, dano colateral, não existe dano colateral, existem vidas perdidas ali. E não adianta de que lado você está. Então, a gente tem que separar o terrorismo da política de Estado, ou do terrorismo de Estado, que aí estaria no mesmo lado, do que os civis passam, né, do que os civis, as pessoas tiveram suas vidas interrompidas de uma hora para outra. E são pessoas que estão ali tentando levar uma vida apesar de tudo. E são pessoas dos dois lados. Eu tenho uma amiga que tem uma irmã que morou em Israel há muito tempo, a trabalho, e essa amiga foi visitá-la algumas vezes, e ela falava que não tem nada pior do que treinamento de evacuação no meio da noite. Em Israel, numa área civil, numa área de classe média, que as pessoas estão ali vivendo. E eles fazem treinamentos contínuos de evacuação do prédio, treinamentos contínuos de redução de danos ali, avisos antibomba, porque é um estado preparado para a guerra. E não tem... Agora imagina a gente levar a nossa vida com todo o perrengue que a gente já leva. Trânsito, de busão, de salário arrochado, de filho para criar, de problema no trabalho, qualquer que seja. E
ao longo disso, você tá preparando para uma guerra ali. Não como agente causador da guerra, mas como alguém que eventualmente vai ter que se esconder, que é uma realidade muito próxima do que acontece nas nossas favelas, nas nossas periferias. Então, quando você pensa por esse lado, não tem por que você ficar, sabe, vou pôr bandeirinha de Israel aqui na minha... Ou vou pôr bandeirinha da Rússia, ou eu da Ucrânia, ou os Estados Unidos, eu vou ficar desse lado. Isso é uma coisa muito maior e se a gente olha por esse lado maior do conflito, aí a gente vai achar que tudo é Call of Duty. É tudo, né, jogo de arminha. E não é. Quando você pensa pro lado dos civis, eu lembro muito de uma parte do Memorial do Convento do Saramago, que ele conta que eles estão, né, na construção de um convento, os trabalhadores estão ali trabalhando, cara, enquanto dá. A pedra rolou, caiu, passou em cima da perna de alguém, a pessoa morreu, uma paciência, tem que continuar fazendo o convento. E tem uma hora que começa a chover muito forte, e o narrador fala que não precisou nenhum patrão, nenhum capataz ali pedir para aquelas pessoas pararem de trabalhar, porque para o convento a chuva não era nada, porque era o maior convento do mundo, eles estavam construindo o maior convento do mundo. Mas para o trabalhador são como as formigas, né? Então aquela chuva, ela era uma interrupção diferente para os muros do convento e para as pessoas que estavam trabalhando. Então era um momento que as pessoas tinham de sair dali e aí tomar a sua cerveja, relaxar e fazer piada, porque eles simplesmente pararam de trabalhar, porque a chuva bate diferente no muro do convento e nas costas do trabalhador. E é isso, um conflito é isso, assim. É muito diferente você achar que, nossa, mas olha o exército de Israel. Aí fazem levantamentos de, nossa, quantas celebridades já se alistaram no exército de Israel? E você tá falando de civil dos dois lados que tá ali se fudendo, teve sua vida interrompida por isso, e é uma marca, né? Guerras são uma fratura, uma cicatriz que vai ficar na história daquelas famílias, na história daquelas pessoas que já vêm passando por isso há gerações. Então é tudo muito sério pra gente querer olhar pro macro e pensar assim, é mais uma guerra acontecendo. Isso aí. Com essa fala da Ana Raíssa, a gente encerra o programa de hoje, já aqui com 2h30 de conversa, 2h30 de bate-papo. Vitor, faça sua mágica aí, porque você juntou os maiores faladores. Inclusive, né, já que a gente tá aqui com essas 2 horas, Vitor, não vai ter leitura de comentário aqui? Não tem Thaís, não tem leitura de comentário. Não tem Thaís, não tem leitura de comentário. Se o Vitor quiser inserir depois aqui, na pós-produção aí, na edição, ele fica à vontade. Se não rolar, é porque não deu tempo, tá, gente? Não deu tempo, tudo muito corrido, mas eu quero agradecer a Ana Raíssa aqui pela toda a gravação. Fazia quanto tempo que a gente não gravava? Muito tempo. Fazia muito tempo, né? E fazia mais tempo ainda que eu não gravava com o Sr. Bastos. Então, muito bom gravar com você novamente. Muito obrigado por aceitar o convite de última hora, passar essa tarde de sábado com a gente aqui. Imagina, foi muito gostoso. Realmente fazia muito tempo que a gente não gravava, fazia muito tempo que eu não gravava também com a Ana Raíssa aqui também. Já vai fazer mais de um ano já. E aí a gente arrumou um assunto levinho, hein? Pra falar, mas foi muito bom. A única não Rodrigo da gravação. Tô muito feliz. Pois é, né, cara? Pois é. Eu até falei aqui antes, o Rodrigo Bastos vai vir aqui, que é o primeiro nome, né? Sr. Bastos e Rodrigo Bastos. Então já tem um Rodrigo, de repente eu tiro mas não rolou. Mas foi muito bom, muito boa a gravação, gente. Muito obrigado por passar esse sábado aqui comigo. A gente espero que numa próxima gravação a gente tenha mais humor e piadas, a gente tenha uma pauta mais leve do que essa que foi agora. Então, na torcida aqui, pra que esse conflito acabe, para que a gente tenha pelo menos ali, né, um cessar-fogo nessas próximas semanas agora, que no próxima edição do Midcast a gente possa trazer notícias boas aqui, comentar um pouco mais do cenário local. Agradeço novamente a vocês aqui, agradeço quem ouviu a gente até o final aqui e bora todo mundo dar um tchau. Tchau, galera. Valeu, falou.